Veja, eu não estou querendo que se faça nada, senão que se respeite a Constituição. Não estou querendo privilégios, favores, benefícios. Não é nada disso. Eu quero o mínimo, minimorum, que atenda o quê? A dignidade da pessoa humana. Não estou pedindo favores. Eu sei que a maioria dos senhores não conhece esta ambiência. Eu passei muitos anos dentro desta ambiência. Não adianta o discurso jurídico sem a prática do direito. Eu não posso ter um discurso democrático e uma prática antidemocrática. Eu não posso fazer uma pregação e proceder contrariamente à minha própria pregação. Eu completo talvez 38 anos de ensino jurídico. E os que foram meus alunos, por exemplo, sabem que eu sempre procuro, no meu comportamento, mostrar que ele deve espelhar o é um comportamento diário. O meu trato com os meus alunos e futuros colegas. Eu acho que isto faz parte do ensino. O direito é para ser vivido, não é para preencher discursos. Vive-se a liberdade, vive-se o direito. Eu digo a liberdade jurídica, essa que eu me referi. Ninguém pode ser forçado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei ou de coisa julgada. Isto, este conceito de liberdade jurídica. Agora, como é possível nós tolerarmos isto? E é uma tolerância geral. Ah, mas são infratores. É lógico que são infratores. É lógico que eles devem ser processados. É lógico que, eventualmente, mereçam ser condenados. É lógico que muitos deles merecem penas longas. O que isto tem a ver com a quebra da dignidade da pessoa humana? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Senhores, eu, na sessão de Direito Público, julguei diversas ações de reparação do dano por prisão indevida. E me foram apresentadas causas extremamente dolorosas. Extremamente. Duvido que alguém me apresente a estatística das mortes naturais nas cadeias. Vejam o que foi que eu disse. Eu gostaria de conhecer a estatística das mortes naturais. Eu não estou falando das brigas de quadrilha,
e etc. Eu estou falando das mortes naturais. Onde está essa estatística? É a tuberculose que está agraçando de novo. São as moléstias de pele, a AIDS, a lepra. E tudo isto ainda recheado pela loucura. E há quem diga, e as prisões medievais? Mas que prisões medievais? Eu não preciso ir à Idade Média. Estão aí os morcegos, não é? Sabe o que são morcegos? Não sabe? Os que se amarram na grade para poder dormir. Chamam-se morcegos. Não tem lugar para dormir, nem no chão. Eles se amarram na grade para poder dormir. Porque antigamente havia o 3x8, que era uma coisa razoável. 3x8 ou cama quente. Cada 8 horas trocava na cama. Agora nem isso mais é possível. Agora, além disso, segundo o xerife de cela, se não tem, torna-se morcego, amarra na grade para dormir. Eu não estou falando de nenhuma unidade federativa longe, eu estou falando do Estado. Os senhores percebem o descômodo que eu sinto ao ter a Constituição nas mãos e dizer aos senhores, olhe, sobre a integridade física e moral, nós somos a vanguarda do atraso. Que horas são? Não sei se eu vou conseguir terminar ainda. Bom, vamos lá. Direito de permanecer calado, cá está também. Está aqui na parte referente à prisão. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. É evidente que o direito ao silêncio, sendo um direito constitucional, ao ser exercido, não pode trazer ao exercente nenhuma espécie de prejuízo. Tal seria que eu dissesse a alguém, o senhor tem um direito constitucional, e já que o senhor o exerceu regularmente, vou condená-lo a uma pena privativa de liberdade, 5 anos e 4 meses de reclusão, 13 dias multa no valor unitário mínimo. Porque o inocente brada a sua inocência, brada coisa nenhuma. Brada coisa nenhuma. Às vezes ele está sendo preso no fim do plantão e o delegado diz, olha, fica quietinho, fala em juízo que eu estou com pressa. Vou sair do plantão. Às vezes, o preso em flagrante está sendo preso pela primeira vez e é tomado de um tal desespero que não fala. Torna-se naquele momento um catatônico.
às vezes, ele é tão fraco interiormente que não é capaz de defender-se. A fraqueza moral o impede de exercer até a defesa. Quais as razões do silêncio? As mais variadas. Mas de qualquer jeito, brada aos céus que quem exerce um direito regularmente não pode ser sancionado por isso. Além do direito ao silêncio, é um direito que normalmente se esquece porque a Constituição não o referiu. Mas ele deve ser tratado juntamente com o direito ao silêncio, que é o direito de falar por último, que não deve ser esquecido. Ele abriga uma única exceção no direito brasileiro, direito processual penal brasileiro, que eu acho que inclusive precisa ser rediscutida, que é na hipótese da prisão em flagrante, quando o crime é praticado perante a autoridade. É a denominada voz de prisão. É o instituto da voz de prisão. Não confundir com a voz de preso, do esteja preso. Eu estou me referindo ao instituto da voz de prisão, que excepcionalmente, e está já na hora de discutir se esse preceito é ou não é constitucional em face das mudanças ocorridas. Eu estou me referindo ao artigo 307. O artigo 307 consagra o instituto da voz de prisão. Quando o fato for praticado em presença da autoridade ou contra esta, no exercício de suas funções, constarão do auto a narração desse fato, a voz de prisão, as declarações que fizer o preso, atenção, as declarações que fizer o preso e os depoimentos das testemunhas. Então, aqui, no Instituto da Voz de Prisão do artigo 307, o preso não fala por último. Estava na hora de discutir a constitucionalidade do artigo 307, porque é a única exceção. Quanto ao mais, ao lado do direito ao silêncio, há de existir sempre o direito de falar por último. Inclusive, não tem o menor cabimento que o advogado apresente alegações antes do Ministério Público, como eu já vi em alguns casos. Perdão. Professor, como é que fica a questão do parecer do Ministério Público em segunda instância nisso? Porque o Ministério Público fala por último daí na apelação. Eu gostaria de discutir a existência do Ministério Público em segundo grau, porque este é um problema que a mim não me satisfaz, porque fica 2-1. Se diz que o parecer é uma opinião imparcial, mas os que têm vivência forense sabem que não é verdade o que acontece na prática. É muito raro um parecer
se manifeste favoravelmente à apelação do acusado. Acontece, mas não é, afinal de contas, incontradiço. Não é? Não seria talvez o caso de rediscutir um pouco isso, não é? E não só na apelação, mas eu penso no habeas corpus, no mandado de segurança. Sabe? No habeas corpus, em primeiro grau, não havia a manifestação do Ministério Público, que o Código não tem. Mas os juízes continuam ouvindo o Ministério Público, quando nem deveriam fazer. Nada contra a existência do Ministério Público, não é nada disso. Porque o que há é o seguinte, voltamos ao tema, a diferença entre o discurso jurídico e a prática jurídica. É só isso. Fica muito interessante falar em paridade de armas no direito processual e verificar que tem uma arma que é mais pesada do que a outra. Ou não é assim? Mas nada pior que a integridade física e moral. Esta nós vamos levar o prêmio. O prêmio da hipocrisia. Bem, não consideração prévia da culpabilidade. É o a chamada presunção de inocência. Eu aqui, inclusive, preciso fazer uma confissão de culpa. Quando saiu a Constituição de 88, eu entendia que não havia a menor necessidade de que a Constituição cuidasse do óbvio. E por que colocar presunção de inocência? Se a presunção de inocência era uma coisa óbvia. Porque eu havia aprendido com o meu professor de processo penal, o eminente Joaquim Campos de Almeida, que alguém só pode ser considerado infrator depois de transitado em julgado a sentença. Isso era de uma clareza muito grande para mim. Eu disse, mas por que a Constituição perde tempo em falar em presunção de inocência? E o tempo foi passando e eu acabei percebendo que a Constituição fez muito bem de falar em presunção de inocência, porque embora ninguém diga, mas existe subjacente uma presunção de culpa. Isso se acaba percebendo. E que o legislador constituinte fez muito bem de lembrar da presunção de inocência no texto constitucional. E eu estava errado. O que parecia muito claro para mim era uma ideia subjetiva minha, não era uma ideia objetiva de uma realidade brasileira. Eu estava errado. Bem, quanto à jurisdição constitucional das liberdades, eu acho que eu vou ficar devendo aos senhores, porque os senhores já devem estar cansados. São mais de 2 horas desta minha arenga. Mas, de qualquer jeito, habeas corpus, os senhores conhecem, mandado de segurança, habeas data e ação popular. Não é? Se for o caso, o Leonardo. Se o senhor tiver disponibilidade de voltar no segundo semestre, desde Pois é isso que eu ia dizer a você. O Leonardo também foi meu aluno. Eu o torturei regularmente, durante 3 anos, mas respeitando a dignidade humana. Um pouco mais, o mestrado também. O mestrado também. Então,
se for o caso, se for conveniente ao IBZBRIM, eu me comprometo a voltar no semestre que vem, não é? Para miudarmos esses temas, mas pedindo aos senhores que efetivamente pensem nas coisas que eu trouxe aos senhores e pensem principalmente na diferença entre o discurso jurídico e o que acontece. É sumamente importante pensar nisso. Verificar se aquilo que se diz, que se prega, que se escreve, tem algo a ver com o que acontece no nosso dia a dia. E se perguntar, por exemplo, por que é que nós estamos em queda no que diz respeito à paz pública. É muito importante. Muito obrigado. Eu agradeço a todos.